Olá, eu sou o José Júnior e você está assistindo o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto Tecnologia e Pesquisa, e hoje trataremos sobre o tema Parasitas com potencial zoonótico transmitidos através do consumo de peixes. Para este assunto, convidamos o professor doutor Rubens Riscala Madi, graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Parasitologia pela Unicamp, pesquisador do ITP e professor pleno do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes. Convidamos também a professora Janaína Freitas Freire, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Tiradentes, mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente pela Universidade Tiradentes. E para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode participar, comente, envie sua pergunta. O ITP responde para você. Um ótimo podcast. É com você, Fábio. Muito obrigado e seja bem-vindo à Mesa do Conhecimento neste podcast Tendências Inspiradoras do ITP, episódio 9 com o tema Parasitas com potencial zoonótico transmitidos através do consumo de peixes. Todos já foram apresentados e eu vou deixar a palavra para Paulo para dar as boas-vindas. Paulo, por favor. É sempre uma oportunidade, um momento bacana de estar aqui compartilhando conhecimento, divulgando as atividades que nós fazemos aqui no nosso ITP e ao mesmo tempo levando esse conhecimento, levando informações úteis, né? Especialmente quando tratamos de um assunto que eu acho que faz parte do dia a dia da gastronomia sergipana e que a gente vai conhecer mais sobre isso aí. Muito obrigado. E lembrando que você pode comentar no podcast, tanto no YouTube, no Spotify, que depois nós vamos colher essas informações, essas perguntas, essas dúvidas e a equipe do ITP irá responder. Também lembrando que o podcast é produzido por um grupo de pessoas dedicados para levar a melhor qualidade de informação para você nesse universo da inovação, da tecnologia. E vou lançar a primeira pergunta desse tema, Paulo, à mesa. Vou pedir para o professor Rubens iniciar, que seria qual a importância e os impactos dessas doenças sobre os aspectos da saúde animal e humana. Se quiser dar uma introdução sobre o tema antes, fique à vontade. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, ter essa oportunidade de esclarecer alguns fatos, né, que porventura acontecem e fica naquele mistério, ou então criando muita lenda e muita falácia em cima desses acontecimentos, né? Bom, em relação a... Esclarecendo uma coisa, Paulo, o que nós vamos falar hoje aqui, os parasitas, ele é um grupo de organismos que ele é restrito ao tipo de desenvolvimento. Então, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, apesar de eles terem um estilo de vida parasitário, eles não são considerados dentro do estudo da parasitologia. Certo. O que a gente trabalha efetivamente são com protozoários, que são organismos unicelulares, de alguma forma complexos também, e metazoários, que são os vermes, e alguns artrópodos, que são ectoparasitas, são parasitas externos, né? Certo. Então, o que nós vamos falar aqui potencial zoonótico, são de alguns vermes que aparecem na carne do peixe, que eventualmente o homem acaba entrando de alguma maneira acidentalmente no ciclo desses parasitas. A ameba é um desses casos, por exemplo? A ameba é um protozoário parasita. Muito bem. Muito bem disseminado, e a gente tem um problema bem legal aqui, depois poderia até fazer um outro falando sobre... Não falta assunto, né, professor? Assunto não falta, não. Bom, a importância está relacionada com a segurança alimentar. O peixe é uma das carnes, uma das proteínas mais consumidas no mundo todo, né? E claro, como qualquer outro organismo que existe no nosso planeta, ele está sujeito a infecções parasitárias. Não existe assim, nenhum organismo, esse aqui não tem, esse aqui não... Não, todos os organismos eles estão sujeitos a qualquer tipo de infecção em relação a parasitas. E não que isso seja ruim,
porque existe um paradoxo que a gente que trabalha com a questão ambiental da parasitologia. Um ambiente saudável é aquele ambiente onde você tem uma gama muito grande de parasitas. Repara nessa imagem aqui. Certo. Essa imagem, quando a gente que trabalha com esse tipo de vertente, para nós isso aqui é um paraíso de parasitas. Por quê? Porque a água é límpida, a gente tem aqui uma biodiversidade gigantesca, tanto de organismos grandes quanto organismos pequenos, povoando essa água, que vão servir no ciclo de vida desses parasitas. Então, quanto mais organismos a gente tiver aqui diferenciados, diversificados, mais parasitas eles são passados, né, de um hospedeiro para outro. Eles se aproveitam dessa cadeia alimentar para poder se perpetuar. Diferente de quando a gente vê uma coisa assim. Isso aqui é um ambiente altamente poluído, quimicamente poluído e muito esgoto. Claro, está cheio de patógenos aqui, mas de parasita propriamente dito, a gente tem pouco, porque tem pouquíssimos organismos aqui que são capazes de manter um ciclo parasitário. Certo? Então, esse paradoxo que a gente fala, que o ambiente saudável, um ambiente onde tem muito parasita, ele vale também para os ambientes aquáticos, principalmente para os ambientes aquáticos. A nossa preocupação é com essa relação ecológica da interação. Tá? E, eventualmente, a gente encontra algum parasita que pode ser zoonótico para o homem. Como a gente já encontrou várias espécies de parasitas aqui que já foram relatados no mundo todo como zoonóticos. Aí, só esclarecendo, quando fala-se em zoonose, são doenças que podem atingir o ser humano transmitido a partir exatamente, do animal, por animal, pelo consumo do animal, né? Eu saliento também que a zoonose são doenças transmitidas de animal para outro animal, seja ele o homem ou não. Certo. E a zoonose realmente, não só em relação a parasitas, né? É um tema muito importante de ser comentado. A gente viu que depois da pandemia começou-se a falar ainda mais sobre zoonose, mas esse é um assunto que ainda fica um pouco esquecido, né? E a gente viu aí nas últimas 2 décadas doenças emergindo e reemergindo. E essas doenças, a maioria delas, mais de 70% dessas doenças, são provenientes de contaminação, né? Doenças realmente zoonóticas, né? Infecto-parasitárias especificamente. Seguindo o nosso roteiro aqui de perguntas elaboradas pela equipe do ITP, quais os fatores ecológicos e sociais relevantes relacionados com o ciclo desses parasitos, né? Da parasitose? Os fatores ecológicos são esses que eu mencionei, desse paradoxo, né, de ambiente saudável a um ambiente com parasitas, né? Então, uma das vertentes do estudo de parasitas de peixe, que foi inclusive tema do meu doutorado, é a utilização dos parasitas como indicadores de alteração ambiental. Só. Então, quanto mais assim, a gente estudava, né, fazia uma padronização, entre aspas, da população parasitária numa determinada espécie de peixe, e depois fazia um estudo das variações que aconteciam em relação dessas populações parasitárias em relação às variações que estavam ocorrendo no ambiente naquele momento. E aí algumas deram uma relação positiva, outras foram insignificantes, e é isso que a gente busca, esse tipo de observação. E em populações naturais, também no ambiente ecossistema marinho, né, a gente também pode ver que os impactos podem atuar na dinâmica e na população parasitária de uma maneira geral. Em relação a isso, a gente também tem trabalhado, né, para observar o que tem acontecendo, o que tem acontecido ao longo dos anos com a fauna parasitária dos peixes que nós trabalhamos aqui. Em princípio, no meu entendimento, a pergunta aqui é como leigo, o parasito, ele quer que o animal mantenha a saúde, né, para sua própria sobrevivência. Sem dúvida. Então, existe uma relação relativamente de equilíbrio entre essa convivência aí? Existe. A maioria das interações parasitárias, elas tendem ao equilíbrio. Quando existe uma relação nova, uma nova
vamos dizer, que aquele parasita descobriu um hospedeiro novo ou invadiu um hospedeiro que não é o hospedeiro habitual dele, aí pode vir a doença. Em relação a isso, a sanidade dos peixes mesmo, a saúde dos peixes, o que a gente observa de prejuízo, de dano ao peixe é mais em cultivos, né? Em mais de peixe de cultivo. Que o ambiente é controlado, mas a depender das condições, aí pode haver a proliferação maior de algum parasito, e como o ambiente é confinado, né? Isso. Pode levar a carga parasitária ali. E aí vai Desequilibrar. desequilibrar, Exatamente. né? Pode acometer, o peixe pode ser acometido por outros patógenos além dos parasitas, e aí sim pode haver perdas e prejuízos assim, consideráveis. Normalmente o que a gente observa de problemas dos peixes é quando é de cultivo. Sim. Fora dele, no ambiente natural, muito difícil a gente encontrar algum peixe que esteja variado por conta do parasita. Sim. O que pode acontecer também, Paulo, é que o aspecto da carne seja prejudicial na hora de vender. Então, se você pega lá um filé, uma posta de um peixe em que tenha uma ou outra larvinha ali no meio, larva de parasita, não larva de mosca, estou falando da larva dos parasitas, isso pode causar uma repulsa. Comercialmente fica invalidado. Sim. Isso causa repulsa no consumidor. Por exemplo, nos anos 90 a gente teve problema com os atuns, os escombrinhos, né, os bonitos. Exatamente por conta de larvas presentes na musculatura, né, larvas de cestódio. E aí houve esse problema com a venda dos peixes. Aproveitando de uma forma mais coloquial, aberta, entender esses parasitas nos peixes, quais doenças, ao citar alguns em relação ao consumo humano, né? Certo. Porque uma coisa é o prejuízo comercial e tal, mas o que poderia destacar em termos de poderia ser transmitido para... Certo. Tem algumas parasitoses que elas já são mais conhecidas no mundo todo. Tá? A gente tem um ou outro relato aqui no Brasil, mas infelizmente os profissionais de saúde aqui eles ainda desconhecem ou então não fazem a relação correta daqueles sintomas que o indivíduo apresenta com o consumo do peixe, porque são sintomas muito semelhantes a qualquer outra patogenia que ele pode ter adquirido. Tá? A gente tem uma parasitose que é a mais difundida no mundo todo, que é chamada de anisaquidose, que é um pequeno parasita. Você trouxe aí a larvinha, ficou lá? A gente tem as larvinhas todas lá. A larva do Anisax, ela tem aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros, mais ou menos, e fica na musculatura do peixe. No ciclo normal, esse Anisax, ele é um parasita de golfinho, de baleias, desses mamíferos aquáticos, que comem o peixe e vão desenvolver dentro do intestino deles o verme adulto. Tá? E no peixe ele fica na musculatura em estado larval. Quando a gente ingere esse parasita, ingere a carne do peixe com essa larva, a larva não reconhece a gente como uma baleia, como um golfinho, então ele faz o que ele faria no peixe. Ele tenta atravessar a parede do intestino para se alojar na musculatura. E aí no homem, como a parede do intestino nosso é mais forte, mais grossa, ele vai causando, ou no estômago, ele vai causando dores abdominais, às vezes causa também enjoo e mal-estar, só que é autolimitante. 3, 4 dias ele acaba morrendo e vai embora. Só que nesse período incomoda. O incômodo é bem grande. E a gente pode dizer que o ato de cozinhar bem o peixe, ou fritar bem, consegue eliminar esses parasitas. Elimina o parasita, mas existe um outro problema relacionado à anisaquidose, que é o potencial alergênico desses parasitas. Esse é o maior problema, que é mais estudado do que a agressão física dele em si. Tá? Porque esses parasitas, quando eles se enrolam lá na carne do peixe, existem algumas proteínas que o parasita produz ou o hospedeiro produz para tentar combater a presença daquele parasita, que são extremamente alergênicas para o homem. Já foram descritas 14 ou 15 proteínas desse grupo alergênico, e elas são termorresistentes. Então, mesmo você olhando, tira o parasita de lá e tá tudo bem, agora pode cozinhar a carne,
a proteína está mantida ali. Então, pode desenvolver processos alérgicos, Sim. que vai, dependendo da sensibilidade do paciente, que vai desde aqueles pruridos, papulazinhas na pele, até choque anafilático. Isso vai depender Quer da dizer, sensibilidade. E também se o indivíduo já foi exposto, né, Isso, eu estou entendendo. a essas substâncias, pode ser que agravem. É, Né? Quando ele comer novamente e tiver contato novamente, pode ser que ele... e ela não é, desculpa, Janaína, ele não é só de ingestão também, Tá. ele também é de contato. de Então, contato. você pode ter problemas ocupacionais, porque a pessoa manipula o pescado ali, e ali ela pode ter algum tipo de dermatite, ela pode aspirar, ter alguma espécie de asma, ou então ocular, uma manifestação ocular. Então, uma coisa a se prestar atenção. Em relação a peixes de criação, tilápia e outros, vocês já fizeram estudos também aqui? Não, a gente trabalha mais com peixes de ambiente natural mesmo. Eu fiz uma época, Chegou a fazer? trabalhei lá logo no início. A gente trabalhava com os peixes de piscicultura lá do Baixo São Francisco, Sim. mas é o que Janaína estava falando. Eles não têm. O problema dos peixes é mais para criação. É mais aquela coisa da concentração de animais e a distribuição do patógeno entre eles mesmos ali. Tá? É mais a perda econômica do que o potencial zoonótico. Exato. Porque aí para a gente não tem. Não corre esse risco, não. Eu posso fazer uma pergunta curiosa? Essas pesquisas dos peixes, né, in natura, como seria? É aleatório? Existe dados? Não, vamos pescar aqui e pega com rede. Como seria essa... Então, a maneira que a gente trabalha é por aquisição, Sim. né? Que é uma maneira mais fácil que a gente consegue fazer, porque se torna uma pesquisa cara você ir em loco e pescar, né? Precisa de um financiamento. E aí a gente faz por aquisição. Então, eu vou nos mercados de pesca, né? Eu faço contato com um pescador e ele me vende aquilo que ele ia vender para um outro consumidor. Então, é dessa maneira que a gente faz. Né? É sempre o peixe fresco. Sempre peixe fresco. Sempre peixe fresco. Ele informa onde foi pescado e tudo. Exatamente. Mas também, em relação a essa questão de local de pesca, como a gente trabalha com peixes de hábitos migratórios, né? Boa parte dos peixes que chegam aqui em Sergipe são pescados numa faixa do litoral nordeste mesmo. Então, queira ou não queira, os peixes estão vindo dos mesmos ambientes ali, né? São dos mesmos locais. Então, são pescados ao longo do litoral nordeste como um todo. O que a gente enfoca são peixes de alto consumo. Então a gente sempre procura ver aqueles peixes que têm um apelo popular maior, justamente para tentar ver se existe algum tipo de risco, né? A gente busca, claro, dentro de literatura o que já foi feito para comparar com os dados que a gente está obtendo aqui. Em alguns casos, esses que são parasitas musculares, quando passa por uma filetação e tem a mesa de luz, a pessoa consegue enxergar alguns desses parasitas. Mas, normalmente, o peixe é vendido logo que sai do barco. Exato. Você vai lá comprar o peixe fresco, você vai no mercado, você vai no terminal pesqueiro, você não quer saber se o peixe está parasitado ou não. Você pega o peixe fresco, você vai olhar a branca dele, a branca está bonitinha, bom, leva para casa e pronto. É assim que acontece. E o mesmo acontece não só aqui no Brasil, isso acontece no exterior também. Deixa eu botar aqui no bacalhau. É muito comum, não é agora extremamente comum, mas é muito comum quando você pega bacalhau vindo da Europa e faz a dessalga dele, bota ele na água que ele estende, que ele faz a hidratação, ele começa a apresentar uns pontinhos marrons no meio da carne. Isso daí são larvas de anisaquídeos que estão aqui no meio. O bacalhau é esse peixe aqui. A gente não conhece, né? Pensa que é aquele negócio. Então, eu até tinha o que a gente ia trazer, o material que ia trazer, foi de uma bacalhoada que eu estava participando, que a minha amiga botou o bacalhau na água e começou a subir os negocinhos. Aí já me chamaram, vem cá, vem ver o que é isso aqui. Eu falei, pronto, me dá esse negócio que isso é meu. Aí tirei as larvinhas, tirei acho que 28 larvas de um pedaço de 250 gramas. Quer dizer, mesmo salgado ela resiste? Não, ela estava morta e estava salgada também.
mas existe a questão do potencial alergênico. Certo. E aí nós ficamos atentos para ver se alguém manifestava algum sintoma, porque não ia deixar de comer a bacalhoada, que é uma delícia, maravilhoso. E isso pode gerar, por exemplo, aquele espasmo de glote, aquela... Pode, o edema de glote, pode. Edema de glote. Depende da sensibilidade. Coceira. Às vezes explica aqueles casos, né, que você faz uma peixada, aí alguém apresenta lá um vermelhão, os outros não, né? Vai ver o pedaço que ele pegou da peixada, podia estar com algum, ou ter passado por ali o parasita, depois ter sido sacado, alguma coisa assim. E alergia a crustáceos e camarão tem a ver, de repente, com isso? Mas eu estou fugindo um pouco aqui. A proteína é a mesma, né? É uma tripomiosina, alguma coisa assim. É a mesma proteína que o que é envolvida nesse caso é também envolvida na questão dos crustáceos. Essas pesquisas vocês possuem dados. Agora, esses dados eles podem cair, subir. Existe uma variação ao longo do tempo? Sazonalidade, né? É o que Janaína está trabalhando. É o que eu estou fazendo nesse momento, né? A gente tem dados aí por volta de 10 anos, né? Já no laboratório. Então, nós estamos monitorando como é que essas populações parasitárias estão se comportando dentro desses hospedeiros que a gente já adquire há um certo tempo. Então, ao final da tese, a gente vai ter um cenário de como é que se comporta, como é que essa fauna parasitária está se comportando, né? Seria porque aumenta, porque se aumenta, se diminui, porque, né? Sabendo que tem diversas, né, possíveis causas, entre elas a própria ação antropogênica, né, perturbações ambientais ali do ecossistema, não só marinha, como também de água doce, a depender do peixe. O esforço de pesca também. E o esforço Peixes coletados menores, eles tendem a ter um outro tipo de parasita do que aqueles mais maiores, mais adultos, né, da mesma espécie de peixe. E a gente está percebendo isso, uma variação no tamanho que está alterando também o perfil do parasita. É importante a gente salientar que o parasitismo ele é um fenômeno natural. Sim. Isso acontece de maneira natural nos ecossistemas, especialmente no ecossistema marinho, que é o que eu trabalho, né? Então, pode acontecer de você abrir um peixe para procurar e não achar um parasita, mas isso depende muito, né? Não tem como erradicar, né? Se fala muito disso quando a gente fala da anisakidose ou anisakise. Não tem como eliminar o peixe de uma infecção, né? A menos que ele não tenha contato com os outros hospedeiros ali para que esse parasito chegue até ele. Então, não tem como eliminar. Tá? O que a gente pode fazer são outras medidas preventivas. São medidas preventivas. Aí entra a questão do congelamento da carne do peixe por um período a menos 20 ou a menos 8, dependendo do que você tem em casa. Você tem um refrigerador, você tem um freezer, aí ele passa mais tempo no refrigerador ou mais tempo no freezer, e você consegue inativar a ação desses parasitas. E cozinhar também. Atingir os 60 graus ali no meio onde está inserido o parasita, ele já morre, e aí não tem o problema da ação mecânica, mas pode ter ainda o problema da alergia, a depender do parasita. O único que tem essa questão alergênica são os anisaquídeos. A difilobotríase não tem. Então ali é inativação e pode comer tranquilo. Mas vamos para um pequeno intervalo para a gente conhecer mais o trabalho de pesquisa de vocês falarem mais detalhes sobre como seria o funcionamento. Então vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Conheça mais sobre os temas acessando o site itp.org.br e seguindo no Instagram, @itp_Grupo Tiradentes. Você pode também acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. Muito obrigado pelas informações. Voltando à mesa do conhecimento, nesse podcast especial, eu trago a pergunta para vocês falarem um pouco mais da pesquisa do ITP em relação a esse assunto. O que você poderia falar para a gente? Bom, atualmente o que a gente está trabalhando é em cima de um banco de dados que a gente já levantou desde 2013, né? 2013, por aí, de algumas espécies de peixes consumidas aqui em Sergipe. E aí, Janaína agora, ela vai explicar melhor para vocês, ela está trabalhando as espécies atualmente, então ela vai fazer um comparativo entre esses dois
conjuntos de dados. É exatamente isso. A gente tem dados que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos, e agora eu estou fazendo um outro contraponto, né? Vendo o que ocorreu no passado, quais foram os parasitas que apareceram nos peixes já coletados nos anos anteriores, e fazendo esse outro período, né? Coletando esses peixes novamente, para ver quais são os parasitos que estão aparecendo ou não aparecendo nesse momento. Então, eu vou fazer esse contraponto, ver como é que está o cenário, né, de antes e de agora. Então, agora trazendo para uma questão assim de utilidade pública, né? A Claro. partir de nossas pesquisas, de nossos estudos, o que é que a gente pode recomendar como uma prática interessante, né, para o nosso dia a dia, para as donas de casa, aqueles que estão aí nos mercados? Como é que a gente faz aí para escolher um peixe e como tratá-lo em casa? Algum cuidado especial? Bom, escolher o peixe fresco sempre é o mais indicado, né? E vai olhar como que está a situação das brancas, se está bem avermelhada, o olho, se ele está bem túrgido, aqueles aspectos que o povo já sabe como faz isso tranquilamente. Levou para casa, limpou, se vai filetar o peixe, se vai fazer filé do peixe, presta atenção, vê se não tem nenhum tipo de inserções como essa daqui. Tá vendo? Esses pontos vermelhos ali na carne do peixe, a hora que você cutuca, sai um verme desse tamanho, no caso aqui. Então presta atenção, dá uma olhadinha na carne do peixe antes de fazer aquele bololô todo e jogar para cozinhar ou para fritar. Tá? E também atentar à manifestação alérgica ou algum outro tipo de manifestação após o consumo da carne do peixe. Isso é importante para a gente ter dados epidemiológicos que a gente não tem, nem aqui em Sergipe, nem tampouco no Brasil, sobre quais são qual é a quantidade de pessoas que acabam sendo afetadas pelo consumo do peixe, tanto para desenvolvimento de alergia, quanto para o desenvolvimento de afecções abdominais, intestinais. Então, é ficar atento assim. Mas, quer comer o peixe cru? Pode comer, não é problema nenhum, mas fica atento, vê se não tem nada se mexendo ali na carne, como tem um negocinho, você dá uma olhada. São parasitas grandes, eles têm cerca de 1 centímetro, 2 centímetros, e eles são bem ativos. Eles não são parados, não, eles ficam com uma certa atividade. Se vai cozinhar, se vai fazer algum outro tipo de cocção no peixe, espera a temperatura chegar lá, deixar ele bem cozido, acima de 60 graus, durante um certo período, não tem problema nenhum. Uma outra coisa também que pode ser feita é, se você vai comprar o peixe direto no pescador, né? Direto ali do pescador, nos terminais, pede a evisceração. É um ponto importante, né? Porque algumas larvas têm o comportamento migratório, né? E mesmo depois que o peixe morre, elas ficam vivas ali durante um tempo. Então, eviscerar antes de levar para casa também é uma boa prática. O que a gente pode enfatizar é que nem todo peixe tem um parasita com potencial zoonótico, mas que tem parasita tem. Alguma coisa tem ali no peixe. Claro. Pode ser um protozoário, pode ser um verme que fica na branca do peixe, que não causa mal nenhum para a gente, né? Mas todos têm, respondendo a sua pergunta, todos os peixes têm parasita. Certo. Agora, com potencial zoonótico, aí já é uma outra questão. Aí precisa de um levantamento mais amplo, precisa ver quais são as espécies que a gente tem disponível aqui para isso. Estamos chegando ao final do podcast e, como de roteiro, nós vamos agora pedir as palavras finais, por favor, começando com o professor Janaína, a sua conclusão desse diálogo aqui que você poderia falar. Bom, uma coisa que eu acho interessante falar para todos é que a parasitologia, né, de peixes, ela é uma área ampla, muito vasta, né? Peixes com parasitas zoonóticos não existem só em Sergipe ou no Nordeste. Os peixes, eles são parasitados, porque é um fenômeno natural que ocorre. Importante as pessoas ficarem atentas quando for consumir, olhar a musculatura do pescado, ou se não tem tanta habilidade, preferir comprar em locais já com as postas bem feitas, e sempre observar, cozinhar de maneira adequada,
né? E consumir, porque o pescado é uma fonte de proteína muito, muito boa, né? E eu acho que a gente paga caro em outros tipos de proteína, sendo que a gente tem um litoral que pode oferecer muita coisa pra gente. Então, eu acho que é isso. Obrigado, professor Rubens. Janaína já abordou bastante aqui na despedida, mas é isso, é não deixar de comer a carne do peixe por conta disso. É um fenômeno natural, como ela enfatizou, mas ficar atento tanto à presença do parasita na carne do peixe, quanto às manifestações das pessoas que consumiram o peixe naquele momento. E assim, é recomendável. Comer. Nossa, carne de peixe, delícia. O Paulo. Então, agradecer aqui aos nossos pesquisadores. Muito bom trazer essas informações, são sempre informações de utilidade pública e, ao mesmo tempo, fazendo essa aproximação, né, entre a pesquisa, a base, a ciência mais profunda e a aplicação, né? A gente buscar, através desses trabalhos de pesquisa, desse aprofundamento, a ponte, né, que leva a um benefício para a população, torna isso, de certa forma, ter um hábito ou um senso comum popular. Então eu penso que isso faz parte do nosso papel e por isso estamos aqui sempre fazendo esse podcast, trazendo informações extremamente úteis, mas também com tranquilidade, porque eu mesmo hoje já estou bastante interessado em comer uma muquecazinha de peixe já, certo? Mas tendo esses cuidados a mais, né, no sentido de termos mais oportunidade com a própria saúde. Muitíssimo obrigado a vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado, ficamos por aí. Obrigado. Muito obrigado por assistir o podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe conhecimento. Até a próxima.